Tem gente que olha para um volante revestido e só vê o couro novo, a costura alinhada, o acabamento bonito. Mas eu enxergo tudo que me trouxe até aqui. Cada ponto que dou é uma lembrança de onde eu saí. Cada risco no couro me lembra que eu já me arrisquei muito mais que isso. Antes de saber costurar com as mãos, eu precisei costurar minha vida com os pedaços que sobraram do cansaço, da fome, das noites viradas. E é por isso que hoje, enquanto eu revisto mais um volante, eu também estou revisando a minha história. Eu nunca fui bom em seguir ordem, mas sempre fui bom em aguentar pressão. E talvez por isso eu soube, desde o começo, que ser CLT para mim era só uma fase. Não era onde eu ia ficar. Porque lá no fundo, eu sempre senti que a minha vida tinha que ser construída do meu jeito. Com suor, com dor, com calma. Mas essa é a minha história. A história de um cara que cansou de trocar hora por migalha. Que decidiu correr risco. E que, com muito erro, muito corte errado, muita noite mal dormida, está construindo algo que ninguém vai poder tirar dele: liberdade e paz. Eu trabalhava em uma montadora de tratores. Entrava às 2h40 da tarde e só saía 1h40 da manhã. Era madrugada adentro, todo dia, como se minha vida tivesse sido vendida por hora. E cada hora custava R$9. R$9 para deixar a família em casa, para virar noite, para passar sábado, domingo e feriado dentro de um uniforme. Era um trabalho honesto, sim, mas era uma prisão que me pagava pouco para me consumir por inteiro. Tinha noite que eu olhava o relógio no galpão e pensava: isso aqui não é para sempre. Eu tô aqui, mas não é aqui que eu vou morrer. Era como se algo dentro de mim gritasse que aquilo era só um pedaço do caminho, uma travessia, e que, se eu não saísse dali por escolha, um dia meu corpo não ia aguentar mais. Porque o que ninguém fala é que trabalhar para alguém suga muito mais que o tempo, sugar a esperança. Eu fazia hora extra quando chamavam, às vezes até torcia para chamarem, porque R$9 a hora é pouco, mas é pior ainda quando falta. Só que cada hora a mais que eu fazia lá dentro era uma hora a menos que eu tinha para mim. E eu sentia isso corroendo minha cabeça. Não era só cansaço físico. Era um sentimento de estar estagnado, rodando em círculos, vivendo uma vida que não parecia ser minha. E foi ali, naquele chão duro, naquela rotina que parecia nunca mudar, que eu comecei a entender: eu não nasci para isso. Antes de entrar na montadora, eu já estava na rua. De manhã, eu e minha esposa fazíamos brigadeiros em casa. A gente enrolava juntos, contava um por um, colocava nas forminhas, empacotava direitinho. Era só nós dois naquela época. A nossa filha mais nova ainda nem tinha nascido. E mesmo com as dificuldades, ela sempre esteve do meu lado, me ajudando no que podia. Era a nossa forma de lutar juntos. Eu pegava os doces e ia para o semáforo vender. Ficava ali das 8 até depois do meio-dia. Não era fácil. Tinha dia que fazia sol forte, dia de garoa fina, vento gelado, mas eu estava lá. Com a bandeja na mão, o olhar firme e o coração esperançoso. Eu não tinha vergonha nenhuma, porque o que eu tinha era vontade de vencer. Alguns carros passavam direto, outros desviavam o olhar, fingiam que não viam, mas sempre tinha alguém que comprava. Às vezes por vontade, às vezes por empatia. E cada real que entrava ali era mais do que venda. Era a certeza de que eu não estava parado. De que eu estava tentando, de algum jeito, mudar o rumo da minha vida. Saía dali e almoçava o que dava. Às vezes nem isso. E às 2h40 eu já estava na porta da montadora, pronto para começar o turno. Ficar até 1h40 da manhã, voltar para casa quebrado, dormir pouco e começar tudo de novo no outro dia. Era um ciclo pesado, mas mesmo naquele cansaço todo, eu sentia que aquilo tudo era um passo, que cada brigadeiro vendido, cada olhar ignorado, cada noite mal dormida, tudo isso estava construindo um tipo de força que ninguém poderia tirar de mim. Eu lembro até hoje do dia em que eu travei. Não teve um motivo específico, não foi um problema, nem uma bronca, nem uma demissão. Foi só a soma de tudo, empilhada dentro do meu peito. Era uma terça-feira comum, mas dentro de mim tudo parecia estar gritando. Eu olhei em volta daquele galpão, vi as mesmas máquinas, as mesmas luzes frias, os mesmos passos repetidos de sempre, e me perguntei: é só isso? O que mais me incomodava não era o salário, era a sensação de estar trocando a minha vida por uma rotina que nunca mudava. Eu via os colegas que estavam ali há 10, 15 anos, alguns bons de serviço, outros já cansados. E o que todos tinham em comum era o olhar baixo, aquele olhar de quem parou de sonhar. E aquilo me assustou mais do que qualquer risco. Naquela noite, eu saí do turno e não fui direto para casa. Fiquei um tempo na motinha, parado num posto, pensando. Olhava para o céu escuro, sentindo o corpo moído e pensava no que eu estava fazendo comigo. Porque ali dentro da fábrica, o tempo passava devagar, mas lá fora, a vida estava passando rápido. Minha filha adolescente crescendo, minha esposa sozinha em casa, meus sonhos se perdendo por medo.
E foi nesse dia que eu decidi. Eu não ia morrer no CLT. Eu ia dar um jeito. Ia aprender outra coisa, fazer o que for preciso. Mas dali pra frente, se eu errasse, que fosse com meus próprios passos. Se eu me cansasse, que fosse pelos meus próprios sonhos. Eu não queria mais ser só mais um no ponto de ônibus, contando os dias para uma folga que nunca aliviava a alma. Eu queria ser dono da minha vida. Mesmo que isso custasse mais esforço, mais dor, mais risco. Porque a pior dor que eu podia sentir era a de continuar onde eu sabia que não era meu lugar. Chegou um ponto em que não dava mais. Eu olhava para minha rotina e via o mesmo cenário todo dia. Corpo cansado, mente carregada e uma vida que não parecia ser minha. Eu ainda estava na montadora, mas por dentro, já tinha saído, já não cabia mais ali. Foi nessa época que eu tomei uma decisão silenciosa, mas poderosa. Comprei um curso online de revestimento de volante. Ainda com medo, ainda sem saber se ia dar certo. Estudava nas horas vagas, pelo celular mesmo, escondido nos intervalos, ou de madrugada, quando dava. Cada vídeo era uma possibilidade nova. Eu me sentia vivo de novo. E o primeiro volante que eu treinei não foi de cliente nenhum. Comprei um volante velho de um Ford Ka no ferro velho. Estava feio, sem valor para ninguém. Mas para mim era ouro. Pendurei ele na torneira do tanque de lavar roupas, ali mesmo, na área de serviço. O tanque virou bancada, o volante virou professor. Colocava o couro por cima, treinava a costura, ponto por ponto. Errava, desfazia, começava de novo. Cada furo era um aprendizado. Cada erro era um passo a mais. Quando comecei a sentir firmeza, quando vi que aquilo tinha futuro, pedi as contas da montadora. Aí sim, com o peito aberto e a decisão tomada. Muita gente achou loucura. Mas eu sabia. Sabia que aquilo podia mudar minha vida e a da minha família. Eu não aceitava mais ganhar R$9 por hora, virar madrugada e sacrificar minha saúde para no fim do mês ainda faltar. Era agora ou nunca. Foi nesse mesmo curso que aprendi a divulgar meu trabalho. Comecei a postar no Facebook, no Instagram, mostrar os treinos, mostrar o que estava aprendendo, e os primeiros clientes começaram a aparecer. Sem loja, sem estrutura, sem equipe. Só eu, minha motinha bis e a vontade de fazer dar certo. Comecei a rodar por todas as cidades da região, fazendo atendimento a domicílio. Era volante em carro parado no meio da rua, embaixo de árvore, às vezes no sol, às vezes na chuva. Passava o dia inteiro na correria, sem almoço, só água e foco. Tinha dia que tomava pancada de sol o dia inteiro, e ainda assim precisava entregar o serviço com perfeição. A dor nas costas era constante. Tinha vez que eu mal conseguia levantar direito no dia seguinte, mas eu ia. Porque cada atendimento era um passo mais longe daquele passado que eu tinha deixado para trás. Tinha cliente que me recebia com um sorriso no rosto, mas também tinha os mal educados, os apressados, os que tratavam a gente como se fosse nada. Mesmo assim, eu mantinha o respeito, porque ali era o meu nome em jogo, e eu sabia onde queria chegar. Já cheguei a costurar volante à noite, no escuro, com o farol do carro aceso, ou uma lanterna improvisada, e mesmo assim, entregava o trabalho completo, alinhado, como se fosse feito na luz do dia. Eu não tinha conforto, não tinha certeza de nada, mas dentro de mim tinha uma convicção que valia mais do que qualquer salário fixo. Eu não ia mais viver para cumprir ordem, eu ia viver para construir, para crescer, para transformar minha realidade com as minhas mãos. Com o tempo, eu percebi que o serviço de revestimento não era minha única possibilidade. Tinha uma oportunidade de ganho que ia além dos atendimentos presenciais. Eu podia confeccionar as capas em casa e vender para o Brasil inteiro. Foi aí que investi em um curso de e-commerce. Eu queria aprender como fazer direito, como vender online de forma profissional, como transformar meu trabalho artesanal em algo que alcançasse mais pessoas, mesmo sem sair de casa. E ali, tudo começou a mudar. Comecei a tirar os moldes dos volantes dos próprios clientes que eu atendia. Cada carro virava um novo modelo para o meu acervo. Eu anotava, catalogava, testava, e pouco a pouco fui montando minha biblioteca de moldes. Com isso, pude começar a confeccionar os kits. A capa no molde certo, a agulha, a linha, o frasquinho de cola e um manual bem explicadinho para quem fosse instalar por conta própria. Com o pouco que eu tinha guardado, aluguei uma salinha pequena de 3 por 4 metros. Um espaço simples, com cara de escritório improvisado, mas que para mim já era um sonho tomando forma. Foi lá que eu comecei a produzir os kits. Eu fazia tudo com a mão na massa. Cortava, costurava, enchia os frasquinhos de cola, imprimia os papéis, montava os pedidos. Era um trabalho inteiro feito em silêncio, com foco e carinho em cada detalhe. E mesmo cuidando da nossa filha pequena, mesmo sobrecarregada com a casa e sem ninguém para ajudar, minha esposa me dava a mão sempre que podia. Ela me ajudava a montar os kits, colar etiquetas, organizar os pedidos. Às vezes fazia isso com a bebê no colo, às vezes cansada, sem dormir direito, mas com o mesmo olhar firme que eu tinha, de que a gente ia vencer,
Ela foi essencial para mim. Não era só parceria de casamento, era parceria de sonho. E sem ela, eu não teria aguentado. O curso de e-commerce que eu comprei me ensinou tudo o que eu precisava. Como anunciar no Mercado Livre, na Shopee, como montar os títulos certos, como entender os rankings, os algoritmos, os detalhes que fazem a diferença nas vendas. Esse curso mudou tudo, porque ele me ensinou a vender dormindo. Antes eu só ganhava quando estava presencialmente com o cliente. Agora, o celular vibrava com um pedido novo até quando eu estava com a mão cheia de cola. Mas não era fácil. Eu ainda atendia alguns clientes, produzia os kits, organizava os envios, respondia perguntas, fazia tudo. Tentei contratar ajudantes, mas ninguém entregava como eu queria. Eu sou exigente com o que levo para o cliente, porque cada kit com meu nome tem que carregar meu esforço, minha história, meu padrão. E isso, nem todo mundo entende. A salinha ficava em outra cidade. Eu passava o dia fora e minha esposa ficava em casa, sozinha com a nossa filha. Era uma fase pesada. Eu estava presente no trabalho, mas distante da minha casa, da minha base, do meu equilíbrio. E mesmo com tudo crescendo, com as vendas aumentando, com os pedidos chegando, eu comecei a sentir que alguma coisa precisava mudar. Eu precisava voltar para perto do que mais importava. Chegou um ponto em que o peso já não era só físico, era emocional. Eu estava cansado de lutar todo dia por algo que parecia crescer, mas que me afastava do que realmente me dava força. Minha esposa já estava sobrecarregada, cuidando da nossa filha pequena sozinha, longe da família dela, sem apoio, sem pausa, sem ninguém por perto. E eu sentia aquilo. Mesmo quando ela não falava, mesmo quando tentava disfarçar, eu via nos olhos dela, eu também já estava no limite. Foi ali que a gente decidiu voltar para nossa cidade natal. Não foi uma decisão fácil. Eu já tinha clientela em outro lugar, estava tentando firmar um negócio, mas voltar era necessário. A gente precisava respirar. Precisava da nossa base, precisava da família perto. E mais do que tudo, a gente precisava um do outro. Alugamos uma casa simples para recomeçar. E com coragem, mesmo sem ter tudo pronto, aluguei um barracão grande. Um espaço só meu, onde eu pudesse finalmente montar minha própria tapeçaria de volantes. Um lugar onde eu pudesse produzir os kits com estrutura, organização e tranquilidade. Foi ali que a coisa começou a mudar de verdade. Minha filha mais velha também morava com a gente. E ela sempre esteve do meu lado, mesmo sendo jovem. O trabalho dela era enrolar as linhas nos carretéis que iam junto com o kit. E sempre que dava, ela me ajudava em tudo. Separava materiais, montava pacotes, colava etiquetas. Ela aprendeu junto comigo. E ver ela ali, ajudando com dedicação, me mostrava que eu não estava só ensinando a trabalhar, eu estava ensinando a lutar. Minha filha pequena foi para a creche, minha esposa começou a trabalhar comigo todos os dias. E com os familiares por perto, a gente passou a ter com quem contar nas horas difíceis. Pela primeira vez, eu sentia que minha casa, meu trabalho e meu propósito estavam caminhando juntos. Não era mais só correria, era construção, era união, era família. A rotina continuava puxada, mas agora tinha amor envolvido em cada kit, em cada volante, em cada pedido que saía do barracão. A gente ainda estava começando, mas o sentimento era claro. Dessa vez, era para valer. Foi só depois que a poeira baixou, depois que as coisas começaram a entrar nos eixos, que eu percebi que eu não queria mais viver no aperto. Eu não queria mais correr atrás só para sobreviver. Eu queria paz. E paz, para mim, não era parar de trabalhar. Era conseguir trabalhar e ainda assim ter tranquilidade. Conseguir respirar no fim do mês, sem medo de uma emergência, sem depender de ninguém, sem precisar correr atrás de dinheiro emprestado quando algo saísse do controle. Foi aí que eu comecei a guardar dinheiro. No começo, era pouco. R$20 aqui, 30 ali. Tinha dia que dava para separar 50. Tinha dia que não dava nada, mas eu fazia questão de guardar. Nem que fosse simbólico, porque o que importa não é o valor, é o hábito. E eu criei esse hábito, fiz dele uma parte do meu dia, porque todo dia que entra dinheiro é dia de guardar. A mentalidade mudou. Antes, tudo o que entrava já tinha destino. Era conta, era boleto, era buraco para tapar. Agora, toda vez que eu recebia, a primeira coisa que eu fazia era me pagar, guardar uma parte, mesmo com conta para vencer, porque eu entendi que se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Com o tempo, a coisa começou a crescer. O barracão foi se organizando, as vendas aumentaram, os kits foram ganhando força, os clientes voltando, indicando. E quando eu vi, depois de 1 ano morando de volta na minha cidade, trabalhando ao lado da minha esposa, com minha filha pequena na creche, minha filha mais velha ajudando, os familiares por perto, eu olhei minha conta e vi. Eu tinha juntado R$20 mil. 20 mil. Só com o meu trabalho, só com os kits que saíam das nossas mãos. Só com o que eu consegui construir com esforço, disciplina e foco. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real, foi limpo, foi verdadeiro e, acima de tudo, foi meu. Esse dinheiro é mais do que número. Ele representa o que ninguém vê.
As noites viradas, os pedidos embalados com sono, as costas doendo, a motinha rodando quilômetros, os nãos que eu ouvi, as críticas, as dúvidas. Representa a fé que eu tive quando todo mundo achou que eu estava arriscando demais. Representa o dia em que eu pedi as contas e decidi que nunca mais ia viver uma vida que não era minha. Hoje eu vivo diferente. Ainda trabalho muito. Ainda tem dia puxado, dor nas costas, imprevisto, cliente exigente, prazo apertado. Mas hoje eu acordo com outro sentimento no peito. Hoje eu acordo com propósito, com direção, com orgulho do que eu estou construindo. A tapeçaria virou minha casa. O barracão, que antes era só um espaço alugado, hoje carrega minha identidade, minha história, minha força. Cada kit que sai dali carrega um pedaço do meu esforço. Cada volante revestido é mais do que um trabalho entregue. É um lembrete de que valeu a pena ter acreditado. Minha esposa está comigo todos os dias. A gente trabalha lado a lado. A gente conversa sobre os pedidos, organiza a produção, monta as embalagens juntos. E mesmo depois de tanto tempo e tanta dificuldade, eu olho para ela e vejo no olhar dela a mesma fé que me fez seguir quando tudo parecia incerto. Minha filha mais velha terminou o ensino médio e seguiu o próprio caminho. Se mudou para outra cidade e começou a trabalhar numa empresa de uma prima minha. Tá feliz, tá se desenvolvendo, tá criando a própria história com dignidade e força. E eu olho para isso com orgulho, porque eu sei que o que ela leva com ela é mais do que experiência de trabalho. É exemplo, é base, é valor. O que a gente viveu juntos ali nos kits, enrolando linha, montando pedidos, ficou marcado no coração dela. Minha filha pequena vai para a creche sorrindo, volta para casa e vê os pais lutando por ela, crescendo com amor e com exemplo. Isso para mim é riqueza. É isso que eu quero deixar. Não herança, mas referência. E quando eu olho para o que já foi e olho para o que a gente tem hoje, eu não vejo luxo. Eu vejo conquista. Eu não vejo descanso. Eu vejo paz. Porque hoje eu sei que, a cada dia que passa, a gente está um passo mais longe da escassez e um passo mais perto da liberdade. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Só preciso continuar sendo fiel àquilo que me trouxe até aqui. Trabalho, fé, disciplina e família. Eu não quero ter muito. Eu só quero ter o suficiente para viver em paz com os meus. E saber que cada centavo que eu guardo, cada cliente que eu atendo, cada kit que eu envio, tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem um porquê. Eu não vim de berço. Eu vim da necessidade. Eu vim da madrugada virando turno, da dor nas costas atendendo no domicílio, da fome no corre, da ansiedade de não saber se o mês ia fechar. Mas hoje eu estou aqui, em pé, em paz, com minha família por perto, com meu nome nos kits que saem todo dia, com meu trabalho reconhecido por quem importa. Aquele cara que vendia brigadeiro no sinal de manhã e virava à noite na montadora por R$9 a hora, hoje se paga com respeito. Porque o que eu ganhei não está só no dinheiro que eu juntei. Está na história que eu construí com as minhas próprias mãos. E eu continuo guardando. Todo dia que entra dinheiro, tem uma parte que eu separo. Porque tem conta para pagar? Tem. Mas tem uma parte que é sagrada. É a minha. Se você é autônomo, se você também está nessa caminhada, comenta aqui embaixo. E conta a sua história, ou a história de alguém que você conhece. Vai que o seu corre também merece ser contado. Vai que esse canal te ajuda a acreditar de novo. Eu revisto o volante. Mas todo dia eu compro paz.